Muito bem, pessoal. Saindo então do nosso tema de fungos e suas micoses, todas as doenças que nós vemos, vamos agora tratar sobre os vírus. Nessa primeira aula vamos falar sobre as características gerais dos vírus. Para começar aqui, nós temos na capa aqui o vírus do momento, o nosso conhecido coronavírus. Lembrando que o coronavírus, na verdade, é um grupo de vírus, é uma família viral. Então, o nome do vírus, na verdade, é SARS-CoV-2. E a doença que o SARS-CoV-2 causa é a Covid-19. Outro coronavírus conhecido é o SARS, que ele causava a síndrome respiratória severa grave, lá de 2002. Muito bem, à direita aqui nós temos um vírus também que ficou muito famoso, especialmente na década de 90, que é o vírus Ebola. Aqui a sua estrutura morfológica, estrutural. Esse vírus causa uma febre hemorrágica e tem uma letalidade incrível, em alguns casos chegando a 90%. Esse vírus teve um novo surto há alguns anos atrás que acometeu a morte de mais de 28 mil pessoas no mundo. Vamos falar um pouco sobre essas características gerais dos vírus. Os vírus só sabiam-se da existência deles, mas ele só foi possível de isolar em 1935, sendo que o primeiro vírus isolado foi um vírus de planta, o vírus mosaico do tabaco, que é esse que vocês podem ver aqui à direita. Isso só foi possível por causa do surgimento do microscópio eletrônico. E é importante frisar aqui para vocês que o microscópio eletrônico é um microscópio muito maior que aqueles microscópios de luz ou ópticos que vocês têm no laboratório da faculdade. É um microscópio caríssimo, em alguns casos chega a mais de R$500 mil comprar um microscópio desse. Então ele permite a visualização de partículas menores que bactérias, que são os vírus. A gente já vai falar do tamanho deles. Lembrando que os vírus, isso aqui eu vou falar várias vezes, eles são inertes fora de células. Eles não conseguem se replicar, eles não têm nenhuma função, eles ficam como se fossem parados, digamos assim. Tanto que aí, eles quando estão nessa condição são chamados de vírions. Então lembrem disso, os vírus fora de uma célula hospedeira é chamada de vírion. E aí a gente tem uma das principais características dos vírus, se não a principal, que ele é tratado como parasita intracelular obrigatório. O que quer dizer isso? Primeiro, que ele é um parasita de célula, né? Então ele entra em células. E ele é obrigatório, porque somente quando ele está dentro de uma célula, de um hospedeiro, que ele vai poder sair dessa situação que ele é inerte para se replicar. E aí, isso é muito importante, eles serem parasitas intracelulares obrigatórios, porque é uma das características deles. É importante frisar que não só eles são parasitas intracelulares obrigatórios, tem um grupo pequeno de bactérias que também tem essa condição. Mas, de modo geral, lembre disso, os vírus são aqueles que são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles possuem no seu material genético, no seu ácido nucleico, DNA, que é aquela fita dupla face que a gente conversou lá no início do curso, ou RNA, que é uma fita com apenas uma fita, não é uma fita dupla hélice, como no caso do DNA. A gente já falou, eles se multiplicam no interior das células hospedeiras, porque eles são parasitas intracelulares obrigatórios, e quando eles chegam nas células hospedeiras, eles vão basicamente escravizar essa célula hospedeira. Então vai usar a própria estrutura celular para fazer isso. E aqui a gente vê isso. A gente vai falar mais no final da aula, mas aqui você vê o DNA entrando dentro da célula e ali ele libera o seu material genético, o seu ácido nucleico, incorpora esse ácido nucleico ao material genético da célula hospedeira e começa a usar a própria célula como seu escravo para produzir mais vírus e depois liberar esses vírus no ambiente. Em relação ao espectro dos vírus, ou seja, o que os vírus podem infectar, eles infectam diferentes tipos
desde bactérias, fungos, plantas, animais, humanos. Então eles infectam todos os tipos de organismos conhecidos, todos os seres vivos. Mas eles têm uma especificidade muito grande com tipos de células específicas, de espécies específicas. Então, por exemplo, a raiva, o vírus da raiva, a gente vai falar dele mais para frente, ele vai infectar células do tecido nervoso, ele tem uma afinidade muito grande. O sarampo, células do epitélio do trato respiratório. E o HIV, o vírus do HIV, células do sistema imune. Uma coisa importante sobre essa questão do espectro é a questão da especificidade. Eles geralmente estão ligados a alguma espécie específica, mas a gente pode ver vírus cruzando barreiras. O que eu quero dizer com isso? Que um vírus saltar de um animal para outro, de uma espécie para outra. E isso ficou muito claro agora no caso do SARS-CoV-2. Estima-se que esse vírus estava provavelmente em morcegos e ele acabou saltando para humanos. A mesma coisa da H1N1. Estavam lá nas suas avezinhas e acabou soltando para seres humanos. Então, esse cruzamento de espécies, como vocês podem ver na imagem, pode acontecer. E aí o vírus vai ter alguma modificação, alguma mutação, e os vírus podem ter muitas mudanças. Ele pode soltar, por exemplo, de uma ave para um porco, aí depois ele tem mudanças e aí salta para o ser humano, aí depois ele pode ter mudanças e volta para o porco. Então, muitas coisas podem acontecer nessas barreiras que são cruzadas entre as espécies. Em relação a essas características gerais dos vírus, falando do tamanho, como eu falei, eles são muito pequenos, eles são visualizados a microscópio eletrônico. O óptico não é possível ver. E aqui nós temos uma imagem mostrando os tamanhos. Então vamos lá. Aqui nós temos uma célula, um eritrócito, uma hemácia, uma parte dela, como vocês podem ver aqui. Aqui nós temos uma Escherichia coli, a famosa E. coli, uma bactéria bem grande. E aqui nós temos os vírus. Então olha o tamanho dos vírus. Por exemplo, aqui o vírus da raiva, muito pequeno, compara aqui com a hemácia, com a bactéria. Um rinovírus, extremamente pequeno. Aquele vírus que eu falei do tabaco, bem pequeno. Então, os poliovírus que causam poliomielite, muito pequenos. Então, a gente pode ver bem essa questão do tamanho. Em relação à estrutura viral, como eu havia falado, o vírus fora da célula é chamado de vírion, porque ele é inerte ainda. E as suas estruturas mais importantes são os capsídeos, que vocês podem ver aqui, o capsídeo, que ele é formado por capsômeros, que são unidades que unidas formam o capsídeo. Seria como se fosse uma membrana plasmática do vírus. Aqui na imagem desse vírus, nós também temos os capsômeros aqui que vão formar o capsídeo. Em relação ao ácido nucleico, vocês estão vendo agora a aula com o professor Andrei de bioquímica, sabe que o ácido nucleico é aquela substância aquela molécula que contém material genético, a informação genética. Então pode ser de DNA ou de RNA. Então aqui nós temos o ácido nucleico aqui dentro dessa célula. E aqui também. É sempre um ou outro, não pode ser DNA e RNA igual em células de seres vivos de modo geral. Desde bactérias até seres humanos, você tem as duas coisas. Aqui não, é uma ou outra. E o envelope, que aparece em algumas espécies, alguns vírus e outros não. Então aqui, esse vírus aqui, ele é não envelopado, não tem um envelope que envolve esse capsídeo. Mas no caso aqui em cima, ele é envelopado. Então vocês têm esse envelope aqui em amarelo. E tem estruturas chamadas de espículas. Vocês podem ver aqui, seriam como se fossem estruturas que vão permitir que esse envelope se una à membrana da célula do hospedeiro. A gente já vai ver isso daqui a pouco. Em relação aos capsômeros, ou seja, o formato deles, eles podem ser helicoidais, na qual seria como se fosse uma escada em espiral. Então, esse formato aqui,
helicoidal, o caso famoso é o vírus Ebola, da raiva também, ou ele pode ser poliédrico, também chamado de icosaedro, que é um icosaedro é um dado com 20 faces. Então, se vocês contar aqui, são 20 faces formando um poliedro, né? Então, o caso aqui desse vírus aqui, que é do poliovírus. Em relação ao envelope, ele pode ser, como eu falei, presente, como no caso da influenza, que é da gripe e da herpes, ou ausente, como no caso do ebola. Então aqui nós temos o vírus influenza e nós temos um envelope aqui por fora. Inclusive tem as espículas mostrando aqui, aquelas estruturas que ajudam na penetração. Aqui de novo, o envelope. Aqui você não tem esse envelope, só o capsídeo. Falta o envelope. E aí nós temos um último grupo, que são chamados vírus complexos, que a estrutura deles é mais complexa que uma estrutura helicoidal ou uma estrutura poliédrica, como o caso do bacteriófago. O bacteriófago é um vírus que vai atacar bactérias. E a gente usa muito eles nos nossos estudos para entender como os vírus funcionam, porque é o jeito mais fácil de entender como os vírus funcionam, é vendo como que o bacteriófago age. Em relação a isolamento desses vírus, é um pouco complicado, porque como a gente já sabe, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Então eles não replicam fora de células, então eles sempre têm que buscar uma célula. Muitos estudos então em relação a vírus são, como eu falei, baseados em bacteriófagos. Você faz uma cultura de bactérias, aí os vírus vêm lá e infectam essas bactérias, formam estruturas chamadas placas de Lise, que são amontoadas de bactérias com vírus, e aí os pesquisadores podem tentar isolar esses vírus para entender um pouco mais como que eles funcionam. Outra forma de fazer isso é com cultura de células. Como se dá isso? Então, os pesquisadores coletam um pouco de tecido animal, isolam essas células numa placa de Petri e depois de um tempo algumas células começam a se transformar, essas células isoladas, e a partir dessas células elas vão ser inoculadas com os vírus e aí pode-se fazer o estudo. E a identificação? Depende muito do microscópio eletrônico para visualizar esses organismos tão pequenos. Então precisa de um microscópio eletrônico para fazer essa observação. E partindo para a questão dos ácidos nucleicos, como já falei, tem que ser DNA, o vírus tem DNA ou RNA. E eles são importantes na tomada da célula no sentido de escravizar essa célula. Então a partir dessa informação genética ele vai conseguir adentrar no material genético da própria célula hospedeira, então vai ser como se fosse um encaixe ali, e aí ele consegue comandar a célula hospedeira para que ela produza mais material para formar novos vírus. E aí, fazendo uma análise de um bacteriófago, nós temos dois tipos de ciclos em vírus, que é o ciclo lítico e o lisogênico. Aqui nós temos um ciclo lítico, então aqui nós temos o bacteriófago, ele vai inocular o seu material genético, que é um DNA dentro da bactéria, que é uma Escherichia coli. Esse material genético, esse DNA vai entrar aqui, ele vai acabar se juntando ao material genético da bactéria, e aí ele vai fazer com que a célula produza os materiais para formar novas bactérias, que são a cauda, a parte das patas, o capsídeo, tudo isso. E aí depois vai se formar novos bacteriófagos até que ele vai fazer o que? Romper a célula. Então, o ciclo lítico tem esse rompimento da célula. Outro ciclo é o ciclo lisogênico. Então, foquem aqui do lado direito em azul. Esse ciclo não tem o rompimento da célula. Ele só tem a tomada da célula com material genético incorporado ao material da bactéria, e aí ele fica ali, digamos assim, inerte. Então ele está junto do material da bactéria. Só que a bactéria vai replicar e então ele vai replicando também esse material do vírus. E aí o lisogênico não tem aquele rompimento clássico que a gente acabou de ver no lítico. Mas o ciclo lisogênico pode mudar para um lítico. Então a bactéria pode sair do lítico sair do lisogênico e entrar no lítico, que é esse aqui à esquerda. Aí o material dela começa a fazer a produção de novos
bactérias, e aí, de novos vírus, e esses vírus acabam rompendo a célula. Então, os dois ciclos acontecem juntos. Pode ser que esse vírus fica inerte com o tempo apenas sendo incorporado ao material da célula hospedeira, da bactéria hospedeira no caso aqui. Depois ele entra no ciclo e rompe, faz o rompimento para liberar mais vírus no meio. E aí é importante falar sobre a questão dessa multiplicação viral, que existem 4 fases importantes. A primeira é chamada de adsorção. Mas vamos ver quando a gente for passando estudando cada vírus, cada tipo de caso que causa doenças, como funciona isso. Mas essa adsorção depende muito de glicoproteínas, e no caso lá as espículas. Então o que é isso? É o reconhecimento. Então aqui nós temos uma célula hospedeira, nós temos o vírus aqui, ele vai ter, no caso aqui tem duas unidades importantes, duas glicoproteínas, que aqui é o fator F e o fator H nesse caso. Então você tem o reconhecimento da célula, ele reconhece a célula. Lembra que eu falei que os vírus são extremamente específicos em relação a cada tipo celular, cada tecido. Então se aquele tecido lá, aquela célula tem o reconhecimento, né? Então se ele faz o reconhecimento, ele vai e entra nessa célula. E esse outro fator aqui, F, ele vai fazer o quê? Vai permitir a entrada. Então esse H aqui permite reconhecimento e o F entrada. Isso varia de vírus para vírus, a gente vai ver com mais cuidado isso mais à frente. Aí tem a penetração, que como eu falei, ele vai entrar, e aí pode ser de duas formas, por fusão ou pinocitose. Vamos ver aqui na imagem. A fusão, que é a primeira aqui, desculpa, a segunda, perdão, essa aqui, o que vai acontecer? O material genético, ele vai, o envelope viral, vocês podem ver aqui embaixo, ele vai se fundir à membrana plasmática. Então você tem essa fusão, por isso que chama fusão. E aí libera o que aqui dentro? Libera os capsídeos. Então o envelope fica para trás, então isso aqui é uma entrada, uma penetração por vírus que possuem envelope. Então essa é a fusão. E aí libera o capsídeo aqui dentro e depois a gente tem toda a continuação do ciclo. O outro, que é a pinacitose, ou pinocitose, é como se fosse como se fosse que a célula hospedeira come esse vírus. Então forma aqui uma estrutura aqui, o vírus acaba entrando aqui e ele entra como um todo. Não tem essa fusão do envelope com a membrana plasmática da célula hospedeira. E aí nós temos o que nós chamamos de desnudamento, que como o nome diz, desnudamento é retirada do quê? Retirada de alguma coisa, retirada no caso aqui do capsídeo. Então fica somente o ácido nucleico sozinho, com mais nada, não precisa de mais nada, só precisa do ácido nucleico, só precisa do DNA ou do RNA para que continue o processo. E finalmente a liberação. O ácido nucleico vai se aderindo à estrutura do material genético dessa célula que vai ser tomada, e aí depois ele vai produzir mais material para reformar os vírus, os novos vírusinhos, e depois libera, formando lá o ciclo lítico. Lembrem disso, o ciclo lítico, para romper a célula. Aqui vamos ver como funciona isso com DNA ou RNA. A gente já está encerrando a aula. Então o vírus com DNA ou RNA é muito igual. É isso, vai ter a entrada. Aqui nós temos o vírus. Aqui ele é um vírion ainda, lembra? Ele se chama vírion fora da célula. Vírion fora da célula. Ele reconhece aqui, então é a adsorção, primeiro passo. Aí quando ele reconhece, pode ser entrada por fusão ou pinocitose, como eu falei. No caso aqui é um caso de DNA, mas poderia ser RNA. Ele vai entrar na célula, aí ele vai se aderir ao material genético e vai produzir proteínas, as estruturas como um todo. Então aqui nós temos a entrada, né, a penetração, aqui nós temos o desnudamento, fica só o material genético, e aí nós temos essa parte aqui que a gente chama de multiplicação, a subfase do desnudamento, que aí produz mais material para formar novos vírus, e aí você libera esse vírus chegando à última fase. Isso pode ser para vírus que tem DNA ou RNA. E aí tem um último caso, que é em especial, que é o retrovírus. Vocês talvez lembrem desse nome de onde? Do vírus HIV. Ele é um vírus retrovírus. O que é isso? Ele tem uma enzima chamada de transcriptase reversa. O que ela faz? Ela transforma o material genético aqui, e esse material faz
o processo reverso, ele transforma o DNA que entra aqui dentro em RNA. Então, porque geralmente qual é o processo? O DNA forma RNA, mas aqui é reverso. É o DNA forma RNA. E aí esse RNA forma uma estrutura chamada de provírus. Aqui a gente já está no desnudamento, né? A gente já passou toda a fase de adsorção. Vocês já entenderam? O vírus entra aqui, adsorção, se liga, reconhece. Aí penetração por fusão ou pinocitose, liberação do material genético, no caso o DNA, que aí transforma-se em RNA. E aí depois ele forma esse provírus que vai produzir novas proteínas virais, novas estruturas, que vai o que? Formar um novo vírus e vai ser liberado. Então essa é a liberação. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aí nós temos as aulas aí mais para frente para o conteúdo de hoje. Abraço.